Fala molecada, vambora para mais um videozinho. Cara, hoje vai ser um vídeo curtinho, tá? Eu quero explicar para vocês algumas coisas que vocês devem evitar. Então eu vou citar aqui dois erros, cara, que eu cometi aí nessa minha trajetória de investimento e tal, e que você pode evitar. Você não precisa quebrar a cara como eu quebrei, infelizmente, né? Quando você começa a levar a sério, você começa a investir e tal. Então eu comecei a investir mais sério em ações aí no ano passado, né, 2020. E aí no início do ano comecei a perguntar mais, conversar com quem já investe um pouquinho e tal. E aí você comete algumas besteiras, caras, que é de uma pessoa bem impulsiva, assim como eu sou algumas vezes, sabe? Por exemplo, eu lembro de um amigo meu aqui do banco. O cara já investe já há bastante tempo que eu, e aí você acaba querendo se espelhar nessa galera, né? Daí eu tava aqui em casa e tal, trabalhando, já tava em home office, né? Já tava na pandemia. E eu recebi uma mensagem do Eberson aqui, ó, meu colega. Cara, dá uma olhadinha nesse papel aqui, ó, Domo, DMMO3, o código deles. Eu não quis nem saber, cara. Eu abri aqui a cotação e vi que o preço estava R$10 e despencou para R$3 nessa faixa, né? Tem uns centavos aí que eu não lembro exatamente o que é. Eu falei, caraca, vou comprar. Quis nem saber, cara. Coisa de maluco, né? Mas é o que acontece quando a gente está empolgado e tal. Você veio de um cara que está investindo e tal, olha... Tem um grupo de investidores aqui e tal, ele tem um grupo, né, com a galera que investe em ações já há bastante tempo, de colegas do banco mesmo. E aí os caras pediram para dar uma olhada nessa empresa aqui. Só que o Eberson é um cara que já estava mais ambientado que eu, então ele pegou essa informação e ele tratou de uma forma. E eu tratei essa informação de totalmente diferente. Assim, para mim, essa mensagem dele foi, olha, compra porque despencou. Então na minha cabeça... Cara, tava R$10, caiu para R$3. Cara, vou comprar que essa empresa vai recuperar daqui a pouco e vai virar R$10, como acontece algumas vezes, né? Eu já vi alguns movimentos assim no mercado, mas não é sempre, né, cara? Então você precisa saber, procurar saber os motivos. E aí eu comprei em pouco tempo a ação caiu, cara, de R$3 para centavos, tipo 80 centavos, 90 centavos. E eu me arrebentei, irmão. Então, assim, cara, quando você receber esse tipo de informação, cara, trate, vai na internet, vai no YouTube. Eu não segui esses caras que eu já sigo já hoje, né? Que eu já indiquei pra vocês aqui lá no meu primeiro vídeo. Então, antes de você tomar uma iniciativa dessa, né? E o pior, e a mensagem do Eberson não era nem uma indicação de compra, sabe? Porque se fosse uma indicação de compra, ele ia falar, olha, cara, essa empresa... caiu, mas ela tá mal precificada no mercado, compra porque vai dar certo. Cara, não foi o caso, entendeu? Eu fui mega impulsivo e você tem que tomar muito cuidado com isso, tá, cara? Não só com ações, quanto com criptomoeda. Cara, se tá, não é para ter medo de fazer. Se tiver barato mesmo, vai atrás da informação, procura. É porque eu tenho a minha profissão, eu sou bancário, eu não tenho condições ainda de fazer uma análise de uma empresa, né? Analisar o balanço e o cenário da empresa, eu não consigo fazer isso ainda. Eu consigo já entender um pouquinho de gráfico, que nesse caso também não iria me ajudar, né? Teria que fazer uma pesquisa fundamentalista nesse caso aí para poder entender. A Domo, por exemplo, é aquela antiga OGX lá do Ike Batista, né? Que deu aquele problema danado lá no início dos anos 2010, 2013, por ali foi um auge, né? Ele foi preso, acho que foi até preso esse ano novamente, enfim. Ele tá fora da empresa, né? A empresa virou Domo 3D, MMO3, o código dela na bolsa. Mas eu perdi uma grana assim. Então, cara, aprenda com esse meu mau exemplo, né? Isso aí foi uma falha grotesca minha, eu perdi algum dinheiro ali de bobeira. E quando a gente está no início da trajetória é comum acontecer esse tipo de coisa. Outro erro, cara, que eu cometi, e esse erro foi até uma coisa... foi menos agressivo do que esse exemplo que eu dei agora do Domo. Foi o IPO da BMG, se eu não me engano, que aconteceu no ano passado.
Cara, o IPO é o quê? É o Institutional Papers Offers, né? IPO significa isso. É quando uma empresa... vou usar o exemplo da Smart Fit. Pronto, mas a Smart Fit é uma empresa que praticamente todo mundo vai conhecer, né? Aquela rede de academias. E ela resolveu entrar na Bolsa de Valores, resolveu precificar, né? Tem uma pesquisa que é feita para poder precificar a empresa. E eles resolveram abrir o capital e vender parte das ações dele na Bolsa de Valores. Então, quando eles fazem essa primeira oferta de ações, chamam IPO. E geralmente é bastante comum esses IPOs serem bem precificados, sabe? Quando ele é bem precificado, você consegue comprar, entra nessa oferta inicial de ações e em pouco tempo essas ações dão uma valorizada ali, sabe? E aí eu lembro que no ano passado teve esse IPO do BMG e junto estava tendo o IPO, não sei se é da Riachuelo, cara, ou da Renner, da C&A, enfim, era uma loja de departamento dessa que eu não vou lembrar agora. E eu queria entrar em um dos dois IPOs. E aí eu tava já trabalhando com a XP, tava na Clear, na verdade. Eu tava na Clear, que é uma empresa do grupo da XP. Eu tava numa dúvida em qual eu entraria e tal. Daí eu fiz até um contato com um especialista lá da Clear, né? Não vou julgar a orientação do cara, até porque pode dar certo e pode não dar, né? Tudo é um risco, não tem problema. E a lógica do cara foi até legal, mas eu me preocupei em conversar com um analista, né? Eu falei, cara, olha, eu tô querendo entrar em um desses dois IPOs, qual que você me indica? Daí ele se sentiu meio desconfortável, ele falou, cara, eu não posso te indicar e tal, porque não... Deve ter uma questão ética, né, para ele falar sobre IPO. Eu não entendi muito bem, eu achei que seria a função dele, né, mas pelo jeito não era, eu estava entendendo errado. E aí eu falei assim, daí eu fiquei pressionando o cara pro cara me dar uma dica e tal. Daí eu fiz algumas perguntas assim, pô, mas se fosse o teu dinheiro, tipo, tentando incentivar o cara a abrir alguma coisa pra mim. Aí eu fui tão chato que o cara até... ele não tentou me sacanear, mas ele deu a opinião dele. A opinião dele era essa. Ele falou, olha, a gente está no Brasil. Você já viu... é mais fácil você ver uma loja de departamento falindo, né, indo à falência, declarando falência, ou um banco declarando falência. Eu trabalho num banco. Eu falei, nossa, realmente... O Brasil tem uma característica singular, né? Aqui os bancos lucram muito, né? E isso não é comum no restante do mundo. Daí foi ali que eu tomei a decisão. E realmente o cara me deu uma orientação que é correta, sabe? Eu entrei no IPO da BMG, cara. Eu sei que a oferta inicial ali saiu por R$11 e pouco e tal. E não demorou muito tempo, coisa de um mês, 2 meses, os papéis caíram lá para R$5, R$6, sabe? Nossa, foi um IPO horrível. E as experiências que eu tinha tido de IPO anteriormente tinha sido muito boa, sabe? Tipo, eu entrava e em poucos dias ali já dava uma valorizada, eu pum, vendia, botava o dinheiro no bolso e pronto. Mas faltou uma pesquisa da minha parte novamente, né? Depois eu comecei a pesquisar e vi várias casas de análises informando que não entraria no IPO da BMG. Então quis compartilhar hoje essas duas experiências que eu tive para você tomar as decisões corretas, cara. Não é porque você está entrando agora, está começando a investir agora, que você precisa errar como eu errei, sabe? Essas duas experiências foram bem ruins, eu perdi alguma grana ali, não perdi muito porque eu nem tinha tanta grana assim para poder investir. E o meu dever de casa eu fiz, né? Que é colocar ali uma grana pensando no longo prazo, assim, era uma grana que não fez falta, assim, eu não deixei de pagar uma conta, não faltou nada na minha casa por conta disso, né? Por conta dessa perda. Então meu recado para vocês é hoje. Meu recado hoje para vocês é esse, tá? Não cometam esse erro, cara, pesquisem, vão procurar, pega um analista que vocês se identificam e tal, vai acompanhando ele durante um tempo para ver se
o índice de acerto dele é legal, se o que ele fala tem coerência, que ainda assim, ainda que você pegue uma orientação, pode ter um risco esse investimento, mas isso é muito minimizado, né? Então é isso, galera. Forte abraço, fiquem com Deus.